paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem? Graças a Deus, eu praticamente cheguei agora do serviço, estou trabalhando à noite lá em São Bernardo do Campos, né? Então eu gasto aproximadamente 3 horas e meia de viagem. Eu ontem entrei no serviço às 22 horas da noite e saí às 7 horas da manhã. Então agora há pouco eu entrei, né, aqui na minha casa, porque acabei de chegar do meu trabalho. E tomei um banho, ia descansar, ia dormir um pouquinho, mas Deus colocou no meu coração para mim compartilhar uma palavra breve com os irmãos, né? A respeito de 2 mandatos que Deus ordenou ao ser humano, ao homem, né? Então todos aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro, ele tem 2 responsabilidades. Por quê? Porque a primeira responsabilidade é como homem natural, né? Então, como cidadão desta terra, nós temos uma obrigação com Deus, né? Para que cumprir uma ordem de Deus, que é o primeiro mandato do Senhor. Então, como salvos que fomos porque cremos no Senhor Jesus Cristo, nós fomos libertos de todos os nossos pecados pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Então aí, né, a palavra do Senhor fala que o Espírito Santo ele habita no homem que crê no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus, ele entra na nossa vida, regenerando e nos fazendo uma nova criatura. Então, meus amados irmãos, porque nós somos crentes, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, nós agora somos, além de homens naturais, nós também temos uma natureza espiritual, né? E por que não dizer uma natureza sobrenatural? Por quê? Porque a presença do Espírito Santo que está em nós nos gerou e somos agora, portanto, corpos e membros de Cristo. Então nós nos tornamos igreja do Senhor, corpo de Cristo. Então nós somos um ser humano que temos 2 cidadanias. A primeira, cidadania terrena. A segunda, uma cidadania celestial. Portanto, no livro do Apocalipse, João escreve na primeira epístola, né, que é a primeira carta aqui, capítulo 1, no versículo 5 diz assim, ó: "E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém." Graças a Deus. Débora, paz do Senhor. Tudo bem, Débora? Deus abençoe sua vida, viu? Ricamente, em nome de Jesus. Estamos aqui falando sobre a palavra do Senhor Jesus, que concedeu para todos aqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Este recebeu 2 mandatos divinos. 2 mandatos divinos. Portanto, nós, como servos do Senhor, nós temos 2 ordens vindas diretamente de Deus para cumprirmos em nossa vida terrena, para a honra e para a glória do Senhor. Então, segundo o texto que nós lemos aqui, nós vemos que João, né, teve a revelação de Deus que o sangue de Cristo nos purificou de todo pecado. E porque nos lavou e nos purificou de todo pecado, Jesus nos fez reis. Para quê? Para cumprir o primeiro mandato divino. Ele também nos fez sacerdotes para cumprirmos o segundo mandato divino. Então, quando nós olhamos para a antiga aliança, nós vamos observar que os reis que Deus estabelecia eram para cumprir o primeiro mandato divino.
E os sacerdotes que Deus separou e chamou para cumprir esta missão, ele tinha a função de desenvolver e trabalhar o segundo mandato, que é uma ordem divina, que é cuidar da parte espiritual, né? E é interessante que o sacerdote, ele por ser a pessoa que vai cuidar do segundo mandato divino, que é a vida espiritual do ser humano, ele tem uma autoridade superior daquele que tem o mandato primeiro, que era os reis de Israel. Nós vemos que quando Saul ele começa a desobedecer à voz de Deus, ele começa a andar pelos seus próprios caminhos, diz a Bíblia Sagrada em primeiros livros de Samuel, no capítulo 16, que Deus ele fala com o sacerdote Samuel, dizendo: até quando terá dó de Saul, havendo eu rejeitado como rei? Então vai à casa de Jessé o belemita, porque dentre de seus filhos tenho separado um que será rei de Israel. Então Deus dá uma ordem para o sacerdote Samuel, para estar indo até a casa de Jessé, para ungir um homem dentre os filhos de Jessé como rei de Israel. Então veja, queridos irmãos, que aquele que exerce o segundo mandato, ele tem uma ordem mais elevada, porque cuida das coisas espirituais. E porque cuida das coisas espirituais, sendo homem composto de 3 partes, ou de 3 elementos, que é corpo, alma e espírito, este sacerdote, ele tem por obrigação de estar cuidando não apenas da parte espiritual do homem, da parte religiosa, né, da conexão que o homem deve ter com Deus de forma contínua na sua vida, mas ele deve se preocupar sim, né, em todas as partes que compõem o ser humano. E por isso, como sacerdote, ele tem a obrigação de manter o homem, o ser completo, em plena harmonia, de bem com a vida, uma vida abençoada, conforme Deus quer que o homem seja abençoado, uma vida abundante na presença, para honrar e glorificar a Deus em todas as áreas da sua vida. Deus ele não quer ninguém pedinte. Deus ele não quer ninguém com a sua alma doente também. Deus também não quer ninguém com a sua alma espiritual morta, uma vida distanciada de Deus. Deus ele quer que o homem fisicamente esteja curado, fisicamente esteja restaurado e bem consigo mesmo. Por isso que Jesus ele é o nosso Deus, Jeová Rafá, um Deus que cura. Por isso, queridos irmãos, o nosso Deus também ele é o Deus Jeová Jirê, aquele que traz a providência para o ser humano. Deus, ele quer cuidar de toda a parte do ser humano. Deus, ele é aquele Deus que ele traz e nos justifica. Por isso, queridos irmãos, ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, para justificar o homem diante de Deus, para que o homem agora possa não mais ser culpado de seus pecados, dos seus delitos. Mas Jesus, como nosso advogado, ele veio e advogou nossa causa. Ele morreu na cruz do Calvário, nos purificou de todo pecado. E por isso, diante de Deus, nós fomos justificados diante de Deus, e para que nós não venhamos sermos condenados na ira futura. Mas Jesus Cristo, ele nos lavou com o seu sangue, e com o seu sangue ele nos fez reis e sacerdotes, para que nós podemos diante de Deus, cumprir os 2 mandatos que Deus estabeleceu para o homem que foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Então aqui, João, o apóstolo João, e também evangelista, vai escrever a carta de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 5, né, que Jesus, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos,
e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Este é Jesus, o qual também nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Aleluia. Por isso, queridos irmãos, que nós temos que entender que na palavra de Deus, de Gênesis ao livro do Apocalipse, está cheias de citações bíblicas, cheias de passagens bíblicas que o homem deve observar os 2 mandatos divinos para que nós possamos ser fiel como discípulo do Senhor. Por isso que Tiago, que também é meio irmão de Jesus, ele na sua carta escreve em Tiago capítulo 2 e versículo 14 em diante, dizendo assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Ele faz uma pergunta. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Veja, queridos, Tiago preocupado com essa situação que os crentes da igreja primitiva estavam vivenciando. Porque a carta de Tiago é uma carta que está endereçada com propósitos de expor as práticas hipócritas daqueles crentes da sua época. Por quê? Para que eles pudessem voltar a um comportamento cristão correto. Um comportamento que o homem de Deus deve ter, que é cuidar sim da parte espiritual do homem, mas também não relegar e não desprezar a parte material, né? Por quê? Porque o servo de Deus, ele recebeu 2 mandatos do Senhor. E estes 2 mandatos, eles são de igual importância. Não existe nenhum elemento do ser humano que é mais importante do que outra. Porque o ser humano, ele é composto de 3 partes, e para que o homem espiritualmente esteja bem, a sua alma precisa estar bem. A sua alma precisa estar curada. Para que a sua alma esteja bem, o seu físico, o seu corpo precisa estar bem. Precisa estar saudável. Por isso, o homem que é composto por corpo, alma e espírito, ele deve ser atendido por completo. O homem, ele deve ser atendido em todas as áreas da vida. Por isso que Tiago aqui, ele escreve essa carta para expor as práticas hipócritas daqueles homens cristãos da época da igreja primitiva, para que eles pudessem agora voltar ao padrão correto. Qual é o padrão? O padrão é Jesus. Jesus, ele é o homem perfeito. E é interessante, queridos irmãos, que Paulo vai nos dizer na sua primeira carta aos Coríntios, a respeito, sim, do primeiro homem, né, que é natural, e também do segundo homem, que é o espiritual. E ele vai dizer que o primeiro homem é o Adão, e o segundo homem é Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, ele é o segundo Adão. Por isso, queridos irmãos, que quando nós lemos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que Adão, ele era uma representação do primeiro homem. Por quê? Porque o primeiro homem, que é Adão, ele foi colocado no jardim do Éden para lavrar e cuidar da terra, para cuidar dos peixes, para cuidar das aves, para cuidar dos animais, para cuidar de tudo que está sobre a água, tudo que está sobre a terra. Era dever de Adão cuidar, governar, alimentar, né, administrar. Então, o homem Adão, ele era o governador, ele era o administrador, porque ele era a imagem e semelhança de Deus aqui na terra para poder cuidar das coisas naturais.
deixar as coisas naturais em ordem. Né? O natural precisava ser cuidado. E Adão aqui representa, né, o primeiro mandato. Jesus, quando ele veio justamente por isso. Porque Adão, lá atrás, ele deixou de governar, ele deixou de administrar, ele falhou no seu governo, né? E assim como Eva também, como aquele casal falharam no mandato em cumprir as ordenanças divinas. Veja que ela para dominar os animais. E o que acontece? Uma serpente, né, que foi um canal do nosso adversário, do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus, né, ele incorpora naquela serpente. Ele entra naquela serpente. Então ele entra na serpente ali, aquela serpente começa a conversar com Eva, e Eva agora vai ser tentada a desobedecer ao mandato divino, a uma ordem divina. E ela então cede àquela tentação, né? Então desobedece a Deus, e deste modo que ela desobedece a Deus, né? Ela chega diante do seu esposo Adão e fala: Adão, eu comi do fruto proibido. Eu não morri, mas na verdade ela não percebeu. Mas espiritualmente ela já estava morta, espiritualmente falando. Né? Naquele mesmo momento que ela come daquele fruto proibido, ela então se distancia de Deus. Deus sim está perto dela, porque é um Deus onipresente, mas ela, como criatura, está distante de Deus. Agora, porque desobedeceu à voz do Senhor. E por essa razão a Bíblia fala que a distância de Deus, né, o que faz nós ficarmos distantes de Deus, tá lá em Isaías 59, vai dizer, é o pecado. O pecado é a desobediência. Então ela conversa com Adão, seu esposo, e fala assim: eu não morri. Então você vai comer e você também não vai morrer. E Adão pega daquele fruto também, né, é tentado e cede à tentação. E em ceder à tentação ele começa a pecar. E porque pecou, agora ele também está morto, espiritualmente falando. Está distante de Deus. Por que ele está distante de Deus, irmãos? Porque ele comeu daquele fruto proibido, né, desobedecendo a ordem do Senhor. E como Isaías vai falar em seu livro, no capítulo 59, verso 1, que o pecado nos distancia de Deus. No momento que Adão come aquele fruto, assim como Eva comeu, ambos agora estão distantes de Deus, separados de Deus devido ao pecado. E esse pecado, a Bíblia chama de pecado original. Paulo vai nos dizer, na carta aos Romanos, capítulo 3, e o versículo 23, que todos pecaram e, portanto, estão destituídos da glória de Deus. Este pecado, irmãos, fez com que Adão deixou de cumprir o seu primeiro mandato. E quando Jesus ele veio, né, Paulo vai aqui falar, ele veio para quê? Para trazer vida para o homem que estava distante de Deus. Né? Veio trazer vida para o homem que estava afastado de Deus devido ao seu pecado. E Paulo vai falar aqui na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, dizendo o seguinte, versículo 40, eu vou ler alguns versículos aqui. Meus irmãos, a paz do Senhor, Deus abençoe nosso irmão Romilson, que está aí, né? A nossa irmã Débora, que está aí também nos assistindo, que Deus abençoe, nossa irmã Jandira, Deus continue abençoando as irmãs e os irmãos aí, em nome de Jesus. Então diz a palavra do Senhor aqui, a partir do versículo 40, e há corpos celestes e corpos terrestres. Veja, queridos, mas uma é a glória dos celestes e a outra a dos terrestres. Então aqui existe duas glórias, a glória terrena e a glória celestial. E ele está justamente falando isso aqui, você vai perceber, né, a partir do momento que nós vamos continuar aqui a leitura, que ele vai falar aqui a respeito do primeiro Adão e a respeito do segundo Adão, onde o primeiro Adão representa, né, o primeiro mandato, porque é terreno. O segundo Adão, ele veio justamente para quê? Ele veio para poder restaurar o homem caído, para que possa agora cumprir
não apenas o primeiro mandato, né? Mas também o segundo mandato, para que a obra do Senhor ela venha expandir, a obra do Senhor ela venha a ser edificada e o corpo de Cristo venha a ser aumentado através da restauração do homem por completo. Então diz a palavra do Senhor, continuando dizendo assim, ó, no versículo 41, uma é a glória do sol, e a outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de uma estrela, né? Aqui está dizendo a respeito de cada ser humano, ele é comparado, de acordo com a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, é comparado a uma estrela, né? Ele é comparado a um astro. Por quê? Porque cada ser humano, ele tem um dom específico da parte de Deus, aonde deve cumprir esse primeiro e segundo mandato em seu ministério. Durante ele estiver nesta vida terrena, ele precisa exercer os dois mandatos, que é o mandato, primeiro mandato, mandato terreno, que João vai revelar na carta de Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, versículo 6, que o sangue de Jesus Cristo, porque nos lavou, nos remiu de todo pecado, Jesus Cristo, porque nos amou e nos resgatou, ele nos fez reis para cuidar do primeiro mandato, nos fez sacerdotes para exercer o segundo mandato. Por isso, queridos irmãos, nós que somos cristãos, nós precisamos atentar para esses dois mandatos que está disposto na Bíblia Sagrada. Esses dois mandatos que está revelado em todas as páginas da Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse. Que o homem, ele precisa sim exercer esses dois mandatos contidos na palavra de Deus. Mas muitas das vezes, nós, deixamos e relegamos o primeiro mandato e enfatizamos o segundo mandato, que é o ide e pregar o evangelho, ide e ensinai todas as nações, ou seja, cuidando da parte espiritual do homem, isso é muito importante. Mas em relação ao primeiro mandato, como é que eu estou? Veja que Tiago, irmão de Jesus, ele falou, o que adianta você disser que tem fé, mas se você não tiver as obras? Então precisamos atentar para que nós possamos aí, vermos e analisarmos se nós estamos cumprindo com as ordenanças divinas, que são em relação ao primeiro mandato e segundo mandato. Então, Tiago vai nos dizer, que se você for na casa de irmão, fazer uma visita, levar uma palavra para aqueles irmãos que estão parados na fé, aquelas pessoas, portanto, que deixaram de servir ao Senhor, e você vai lá levar uma palavra de ânimo, uma palavra que traz vida, que traz esperança, que traz revigorar na sua vida espiritual novamente, e de repente você depara com uma situação que ele está precisando de algo. Irmã Raquel, a paz do Senhor, mulher de Deus. Deus abençoe sua vida, sua família. Então, assim, meus amados, Tiago ele vai dizer que de repente você chega na casa de alguém que está precisando de algo, e está precisando de uma vestimenta para se vestir, está precisando de um alimento para se alimentar. Tiago vai falar, se você disser para essa pessoa, apenas a parte espiritual, você está negando a fé, e por isso a sua fé ela vai morrer, Então, é importante nós atentarmos, queridos, porque a Bíblia do Senhor, a Bíblia, que é a palavra de Deus, vai nos dizer aqui, capítulo 2 de Tiago. Olha só, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Veja, irmãos. Por isso que Jesus fala que ele nos chamou para darmos fruto. Os frutos é através das nossas obras, do nosso comportamento, da nossa conduta, da nossa postura. Então nós temos que ter fruto. Lembro neste momento, irmãos, em Mateus capítulo 14, onde Jesus estava pregando, e o discurso de Jesus estendeu muito. E diz a palavra do Senhor aqui em Mateus,
capítulo 14, e o versículo 15, o 16 e o 17, que diz assim, ó, e sendo chegado a tarde, os seus discípulos aproximaram-se, dizendo, o lugar é deserto, e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Olha só os discípulos falando. Jesus, porém, lhes disse, não é mister que vão? Dar-lhes voz de comer. Olha aqui, queridos. Ou seja, os discípulos, enquanto esse Jesus estava pregando o seu sermão, tratando da parte do segundo mandato, diz a palavra do Senhor que a noite foi se estendendo, a ponto de que os discípulos começaram a se preocupar. Por que ele começou a se preocupar? Quando nós lemos o contexto desse texto que nós estamos lendo aqui, que para os discípulos tinha pouca refeição, pouco alimento. E porque tinha pouco alimento, eles não queriam compartilhar com aqueles que estavam ali. E por esta razão, né, ele chega diante de Jesus e fala, Jesus, vamos despedir a multidão. Ó, nós estamos em um local deserto e essas pessoas estão com fome, estão famintas. Então, vamos despedir para que eles vão embora, né, para que eles possam comprar pão, né, e alimento para que eles possam aí se alimentar. Aí Jesus falou para eles, não é mister que eles vão. Nós temos que dar de comer, vocês têm que dar de comer. Então, os discípulos disseram assim para Jesus, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Queridos, não importa a quantidade que você tem. O pouco que você tem, você pode compartilhar com alguém. O pouco que você tem, você pode compartilhar com alguém. Ei, se nós dissermos que amamos a Deus e nós não amamos o nosso próximo, que nós conseguimos ver, a Bíblia fala que nós então, de fato, nós não amamos a Deus, porque nós não amamos o nosso próximo. Então é importante, queridos irmãos, nós atentarmos para a palavra do Senhor. É muito importante nós atentarmos para os mandatos divinos. É por isso que a Bíblia Sagrada vai dizer, irmãos, em João, que a nossa fé em Jesus, ela deve ser uma fé como diz a Escritura. Olha aqui a palavra do Senhor, João capítulo 7, versículo 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão de seu ventre. Então, a nossa crença em Jesus Cristo deve ser baseada segundo as Escrituras Sagradas. Esther, Deus abençoe sua vida, minha filha. Tudo bem? Deus te abençoe. A Esther aqui, irmãos. Esther Gonçalves é minha sobrinha. Deus te abençoe grandemente você, né? E toda aí a sua família, sua mãe e seu namorado. Que Deus abençoe grandemente vocês, viu? Estamos orando por vocês cada dia, né? Então diz a palavra do Senhor que a nossa fé em Cristo Jesus, ela deve ser conforme a Sagrada Escritura. Aleluia, glórias a Deus. Então, queridos irmãos, a Bíblia Sagrada nos revela que nós temos 2 mandatos. A Bíblia Sagrada nos revela que nós temos 2 mandatos. É interessante que o Estatuto das Assembleias de Deus vai nos dizer aqui, ó, no artigo 37, e o parágrafo 6º diz assim, ó, a igreja deve promover a educação em todos os seus níveis. Por quê, irmãos? Porque a igreja, né, a Assembleia de Deus, tem grandes doutores, tem grandes mestres, grandes conhecedores da palavra de Deus que sabem que existe o primeiro mandato. E porque existe o primeiro mandato, está escrito no Estatuto das Assembleias de Deus, dizendo a igreja deve promover a educação em todos os seus níveis, desenvolvendo assistência social, filantrópica para o bem-estar do ser humano. Então, muitas das vezes, queridos irmãos, nós não conhecemos o estatuto da nossa igreja. Nós não conhecemos direito quais é as normas, as nossas crenças a respeito do que nós acreditamos como igrejas evangélicas, né? É por isso que é muito importante, irmãos, nós conhecermos o que
a nossa igreja crê. Quando eu digo igreja aqui neste momento, eu estou dizendo a igreja denominacional, não a igreja como corpo de Cristo. Nós, como corpo de Cristo, nós temos que estar ciente aonde nós estamos congregando, o ministério que nós estamos congregando, quais são as suas crenças, né? O que esta igreja, esta denominação acredita. Então nós precisamos analisar as crenças dogmáticas da nossa igreja, né? Os ensinamentos das nossas crenças, para que possamos atentarmos se essas crenças estão de acordo com a palavra de Deus. Porque não é o estatuto que escreve as ordenanças bíblicas, mas o estatuto, eles são escritos baseados nas ordenanças bíblicas. Por quê? Quando nós lemos e conhecemos um pouco a respeito de João Calvino, um dos maiores teólogos do século XVI, né, que foi o reformador da reforma protestante, João Calvino, que desenvolveu as doutrinas bíblicas como nenhum outro ser humano desenvolveu a seu nível, né? Só para nós termos ideias, Armínios, né? Jacobus Armínios, ele foi um dos discípulos de João Calvino, né? Então, Armínios, ele foi aluno, podemos dizer, de João Calvino. O genro de João Calvino, né, também foi professor de Armínios, né? E Armínios, começando a ler a palavra do Senhor, descobriu algumas coisas que estavam dispostas na Bíblia Sagrada que não estavam condizendo com o que os seus mestres ensinavam. Uma das coisas que Jacobus Armínios descobriu foi a respeito da expiação limitada, onde João Calvino pregava, assim como o seu discípulo também, né, que era o seu genro, que agora não me foge o nome dele, não me lembro neste momento. João Calvino pregava que Jesus Cristo, antes da fundação do mundo, tinha morrido por apenas algum grupo de pessoas. Então Deus, na sua soberania, escolheu alguns, e esses que ele escolheu, ele elegeu. Como está escrito lá na carta de apóstolo Paulo, capítulo 1 de Efésios, versículo 4, né? Que Deus elegeu antes da fundação do mundo, né? Então, Calvino vai dizer que a expiação ela é limitada, porque Deus, antes da fundação do mundo, elegeu alguns para a salvação eterna e outros para a condenação eterna. Mas a Bíblia, ela em todos os textos da palavra do Senhor, vai nos dizer que Jesus ele veio e morreu por toda a humanidade. Então, Armínios ele vai falar o seguinte: a Bíblia Sagrada vai falar para os seus mestres. Ela vai mostrar que a Bíblia ela não é para salvação de apenas algumas pessoas, porque os textos da palavra de Deus, ela está dizendo que nós devemos pregar o evangelho, né? Marcos vai dizer isso, né? E de pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer em mim será salvo. Então, quando Paulo escreve em 1 Efésios, capítulo 1, versículo 4, que Jesus elegeu, né? Antes da fundação do mundo, essa eleição é baseada na onisciência e presciência de Deus. Ou seja, Jesus, né, o Deus, o Cristo Jesus, antes da fundação do mundo, quando ele estava preparando o projeto da salvação, o propósito da salvação para a humanidade, aonde Jesus viria como homem, morreria na cruz do Calvário, como está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 23, né? Que Jesus Cristo ele viria dentro de um tempo determinado por Deus, né? Dentro da presciência de Deus. Jesus Cristo seria entregue na cruz do Calvário para ser morto por homens na cruz do Calvário, para quê? Para nos remir de todo o nosso pecado. E todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo será salvo, diz a palavra do Senhor. Então João vai dizer
Jacobus Arminius vai dizer que o homem, ao decidir aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador Jesus Cristo, no momento da sua fé em Jesus Cristo, esse homem, ele é salvo através da fé. Paulo vai dizer assim, né, em sua carta em Efésios, capítulo 2, versículo 8, que a nossa fé, a salvação é por meio da fé, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, a nossa salvação é baseada através da nossa fé. Não é Deus que coloca a fé em nós, mas é nós que cremos na pessoa de Jesus Cristo, porque nós ouvimos o Evangelho e nós não endurecemos o nosso coração. Então, observa, irmãos, que eu estou dizendo isso aqui, por quê? Porque João Calvino, ele ensinava alguns ensinos que estavam totalmente contrários ao Evangelho de Jesus Cristo, né? É por isso que é importante nós, quando adentrarmos a algumas denominações evangélicas, nós estarmos olhando qual é a crença dessa denominação, para que nós possamos analisar se esta denominação é uma denominação que está enquadrada dentro da palavra do Senhor, né? Se suas normas, se os seus estatutos estão regidos conforme a palavra do Senhor. E graças a Deus, né? Que a nossa igreja, a qual faço parte, no caso, sou da Assembleia de Deus Ministério do Belém, né? Onde nosso pastor-presidente é o pastor José Wellington Bezerra da Costa, e o nosso pastor-presidente da CGADB, da Convenção Geral, é o nosso pastor-presidente José Wellington da Costa Júnior. Então, o nosso estatuto está dizendo aqui, a respeito do primeiro mandato, que nossa igreja, ela cumpre, né? Está aqui, pelo menos está aqui na lei, né? As normas da nossa igreja, que ela deve cumprir. É uma ordenança de cada ministro do Evangelho cumprir este item aqui do estatuto, né? É uma obrigação do ministro, né? A zelar e a cumprir e a promover a educação em todos os seus níveis. O que está tratando aqui, irmãos? Aqui é a respeito do primeiro mandato, conforme diz a palavra do Senhor, que é representado pelo primeiro homem, que foi Adão. Então, Adão, ele é o representante da raça humana, né? O qual envolve o domínio de toda a cultura humana, de todas as artes, né? Socio-religiosa, cultural, né? Todos os aspectos naturais e sociais que envolve o habitar do homem aqui nesta terra, nós temos o dever de cumprir este primeiro mandato, né? Então, nós somos, né, homens de Deus, então nós temos duas cidadanias, uma cidadania terrena para cumprir o primeiro mandato. A segunda cidadania, uma cidadania celestial, para quê? Para cumprir o segundo mandato. E o segundo mandato está escrito em João, né? Capítulo 20, que diz assim, João, capítulo 20, versículo 21, de Jesus disse, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Então, Jesus está nos enviando, e dizendo o quê? E havendo dito isto, assoprou sobre eles, e disse, recebei o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, irmãos, ele veio, né, habitar no ser humano, para nos dar vida, né, e vida com abundância. Para quê? Para suprir todas as necessidades nossas, né? Por quê? Porque elas estão em Deus. Todas as necessidades dos seres humanos, elas estão em Cristo Jesus, né? E Jesus, por ascender ao céu, ele não deixou a sua igreja sozinha, uma igreja órfã. Não, Jesus, ele enviou o Consolador, que é o mesmo Consolador, né? Que tem a mesma essência do Pai, a mesma essência de Jesus Cristo, que é o Espírito Santo. Para quê? Para suprir, né, as nossas vidas de todos os bens, para que nós possamos dar assistência para promover o bem e a edificação do ser humano, no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Então, o homem, ele precisa ser restaurado fisicamente falando, né? Por isso que Jesus,
quando ele chega diante daquela mulher que está enferma, né? Jesus está indo para a casa de Jairo para restaurar o homem, aquela criança que estava morta, a filha de Jairo que estava morta, né? E está indo a caminho da casa de Jairo para restaurar aquela mulher, para dar vida para aquela moça, né, que é a filha de Jairo. E no meio do caminho apresenta-se por trás de Jesus uma mulher com fluxo de sangue, toca na orla da veste de Jesus. Naquele mesmo instante que ela toca, irmãos, aquela mulher foi curada. Diz a Bíblia Sagrada que virtude saiu de Jesus. O que é essa virtude? É o poder e a unção do Espírito Santo que estava sobre a vida de Jesus. Jesus que foi ungido pelo Espírito Santo. Jesus que estava cheio do Espírito Santo. Não apenas cheio do Espírito Santo. Jesus que estava cheio do poder do Espírito Santo. Né? Quando aquela moça toca na orla da vestimenta de Jesus, imediatamente aquela mulher foi curada. E Jesus, ele falou assim: alguém me tocou. E então os irmãos bem conhecem. Como assim alguém me tocou? A multidão te aperta. Aí Jesus falou para os seus discípulos: alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Né? Quando nós tocamos em Jesus de uma forma diferenciada, quando nós tocamos na pessoa de Jesus de uma forma maravilhosa, de uma forma voluntária, de um coração aberto, através da fé, aleluia, existe algo sobrenatural que sai de Jesus para a nossa vida, para nos trazer a restauração, para nos trazer a edificação, para nos trazer a libertação para a nossa alma, para a nossa alma. Jesus Cristo, ele tem a cura da nossa alma, para aqueles que estão enfermos emocionalmente falando, abatido emocionalmente falando. E a doença da alma é tão terrível, meus irmãos, que a Bíblia Sagrada fala que aquele que está doente na alma, os seus ossos apodrecem. Olha só. Então, aqueles que estão neste momento, né? Aqueles que vão me assistir, ou que estão me assistindo, que estão precisando de uma cura na alma, seja curado agora em nome de Jesus. Sinta a presença de Deus te restaurando a sua alma para a glória de Deus. E aquele que precisa, né? Assim como aquela mulher que estava com sua vida física abatida, né? Ela estava enferma, nenhum dos médicos ela pôde ser contemplada o benefício da cura, nenhum. Por quê? Porque aquela mulher, né, diz a Bíblia que ela é uma mulher que tinha muitas posses, gastou seu dinheiro com vários médicos, com todos os médicos, e nenhum daqueles médicos que ela buscou socorro podia trazer a solução que ela precisava, que era a restauração daquela enfermidade. Mas quando ela toca, porque ela ouviu falar de Jesus, então ela vai e toca na orla de Jesus, naquele mesmo instante aquela mulher foi curada. E Jesus fala assim, ó, vai, a tua fé te salvou. Ou seja, a salvação, ela abrange a nossa vida física, a salvação, ela abrange a nossa vida emocional, que é a nossa alma, e a salvação, ela abrange a nossa vida espiritual. Então, queridos irmãos e minhas irmãs, nós temos 2 mandatos nesta terra a cumprir, que nós possamos, como servos do Senhor, sermos sal nesta terra, luz neste mundo, para refletirmos a glória de Deus nesta terra, para que nós possamos, através da nossa vida, né, promover o bem, a edificação, né, social, a edificação espiritual e uma edificação, por que não dizer, material na vida das pessoas, através de uma palavra, através de uma orientação, através de um direcionamento, através de uma orientação de como eles podem fazer para conseguir um emprego. Mas enquanto isso, nós precisamos nos ajuntarmos e sentir a dor do nosso próximo para ajudá-lo, para assisti-los nas suas necessidades. Por isso, queridos irmãos, que a Bíblia fala em Ageu, que Jesus, né, o nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus, representado e encarnado aqui na terra, que ele veio assim, né, há mais de 2000 anos atrás. O escritor aos Hebreus fala que Jesus, ele é a imagem expressa de Deus nesta terra,
João vai falar que Jesus é a glória do unigênito do Pai nesta terra, né? O próprio Jesus vai falar para Filipe: quem vê a mim, vê o Pai, né? Então, como diz tu, Filipe, mostra-me o Pai. Então, quem vê a mim, vê o Pai. Ou seja, Jesus é o verbo de Deus, como João diz, né? Que se revelou diante dos homens. Então, Jesus, ele andou diante dos homens, né? Durante 3 anos e meio, aproximadamente. E depois de 3 anos e meio, ele morreu na cruz do Calvário. Após ao 3º dia, ressuscitou dentre os mortos. Glórias a Deus. E porque ressuscitou dentre os mortos, nós que cremos no Senhor e Salvador Jesus Cristo, diz a palavra do Senhor, aqueles que já morreram em Cristo, né, terão seus corpos ressuscitados, aleluia, para que juntos, no dia do arrebatamento da igreja, nós que ficarmos vivos, nós encontrarmos com o Senhor nas nuvens, né, e após encontrarmos com o Senhor nas nuvens, aqueles primeiros que estarão ali nas nuvens, diante de Jesus, é os que morreram em Cristo, e depois nós que estamos vivos, reencontraremos, né, com esses que morreram. Isso é uma esperança para nós. Nós vamos ver os nossos irmãos, né, nossos amigos que morreram em Cristo Jesus nesse dia, queridos irmãos. Né? Então, os corpos dessas pessoas, nossos amigos que morreram, né, em Cristo, ele vai ressurgir dentre os mortos. Assim como o corpo de Cristo ressurgiu dentre os mortos, né, os corpos dos crentes que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, no dia do arrebatamento da igreja, vai ressurgir primeiro. Depois nós que ficarmos vivos, iremos ser arrebatados e juntos encontraremos com o Senhor Jesus na glória, na nuvem. E dali nós partiremos para bodas do Cordeiro, né? Para o tribunal de Cristo, para receber a nossa recompensa, o galardão das nossas obras. Por isso, queridos irmãos, é muito importante nós sabermos que a palavra do Senhor, ela nos adverte, nos ensina que nós devemos cumprir o primeiro mandato e o segundo mandato. Isso aqui é tão sério, queridos, porque Jesus, eles conversaram com seus discípulos e Mateus registrou isso, né? No evangelho que ele escreveu em Mateus, o capítulo 25, a respeito desse segundo mandato, onde Jesus vai falar aqui sobre o juízo final. E Jesus vai fala aqui, ó, a partir do versículo 33 de Mateus capítulo 25, dizendo assim, ó: e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, o rei aqui é Jesus, as que estiverem à sua direita: vinde bendito de meu Pai. Esses que estão à sua direita são os crentes lavados e remidos do sangue do Senhor, que não renegaram, que não relegaram, que atentaram para o primeiro mandato e também para o segundo mandato. Então veja que o nosso rei dos reis e Senhor dos senhores vai nos dizer, porque nós vamos estar à sua direita, em nome de Jesus, assim creio: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. E então os justos lhes responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando tivemos estrangeiro, te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: olha só, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, estando enfermo e na prisão, não foste me visitarmos.
Então eles lhes responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo, que quando a um desses pequeninos o não fizestes, não fizestes também a mim. Irão esses para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Veja, queridos irmãos, aqueles que cumprem o primeiro mandato, conforme diz as Sagradas Escrituras, eles estarão à direita de Deus no dia do juízo final. Olha que privilégio, olha como é importante nós entendermos a palavra do Senhor Jesus. É por isso que João 7, versículo 37 vai dizer: aquele que crê em mim, como diz a Escritura. Queridos, vamos reler a Escritura novamente. Eu estou relendo os Evangelhos, eu estou relendo o Antigo Testamento. Para quê? Para que nós possamos estar inteirados com as palavras do Senhor Jesus, para que nós não possamos deixar faltar nenhuma dessas palavras. E o mais importante, queridos irmãos, que todas as palavras de Jesus, muitas vezes falam assim, mas como que eu vou cumprir todas as palavras de Jesus? Queridos, nós não estamos mais na primeira aliança, nós estamos na segunda aliança. Aliança do sangue, que é o Novo Testamento. Então, o sangue de Jesus é o Novo Testamento. Aleluia, glórias a Deus. Então, diz a palavra do Senhor Jesus Cristo que por essa segunda aliança, que é a aliança da graça, Jesus ele sintetizou em 2 mandamentos. Qual o primeiro mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas. Qual é o segundo mandamento? É semelhante a esse, Jesus vai falar. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Então nós temos, queridos irmãos, que analisar as palavras do Senhor, todas as palavras do Senhor, as doutrinas bíblicas dispostas na palavra do Senhor, mas com a plena certeza que o amor, que é a essência do cristianismo, a essência do cristianismo é o amor. E o amor, primeiramente, a Deus e depois o amor ao próximo. Então, nós temos que amar horizontalmente falando, e também verticalmente falando, amar a Deus, e horizontalmente falando com o próximo. Por isso que Deus, ele nos chamou, para que nós sejamos homens fiéis a Ele. O desejo de Deus é que nós sejamos fiéis. Então, o Espírito Santo ele veio para revitalizar, revigorar os dons naturais que nós temos. Por isso está escrito aqui em Mateus ainda, capítulo 25, a respeito da parábola dos talentos. Essas parábolas dos talentos estão falando dos dons naturais que nós temos para quê? Para exercermos o mandato como rei nesta terra. E os dons sobrenaturais é para exercermos os mandatos segundo mandatos nesta terra, para a edificação do corpo de Cristo na igreja. Então nós, como segundo mandato, nós devemos pregar o Evangelho, não apenas pregar o Evangelho, nós devemos ensinar as pessoas que aceitaram a Cristo a guardar as palavras do Senhor. Até quando? Até o dia que Jesus vir buscar e arrebatar a sua igreja. Para que todos nós possamos subir ao céu, regozijando, glorificando, aleluia, assim como nós, devemos ser, um exemplo para a sociedade lá fora, sem Cristo, para que elas possam olhar em nós, ver luz, ver o brilho de Deus em nossa vida. Por isso que nós somos comparados como estrela, como sal, como luz nesta terra. Por quê? Porque Jesus habita em nós. Por isso que nós somos estrela, por isso que nós somos luz, por isso que nós somos comparados como sal da terra. Por quê? Porque a presença de Cristo habita em nós. E por essa razão nós temos que refletir a luz de Deus, a glória de Cristo. Devemos andar de glória em glória, para que o nome de Jesus seja glorificado através das nossas obras. Então, meus amados irmãos, para encerrar esta live aqui, eu quero apenas dizer aos irmãos que a doutrina é a revelação da verdade como se encontra nas Escrituras Sagradas. Dogma é a declaração do homem acerca da verdade quando
apresentado em um credo. Por isso que eu disse aqui que é muito importante, né, você analisar. Ah, mas quando você aceitou Jesus, você não tinha conhecimento disso. Aí você aceitou Jesus, você foi introduzido na igreja, né, você agora faz parte de um corpo de Cristo, é membro de determinada denominação. Então começa a avaliar, né? Não seja como aqueles que têm a fé, porque a fé não deve ser um mero aceno de cabeça, dizendo sim ao que a Bíblia declara ser a verdade, como fosse isso suficiente para a nossa salvação. Não, a fé, né, para nós termos a fé salvífica, não é dizermos meramente sim, né, para o que está escrito na Bíblia Sagrada, mas nós não vamos observar essas palavras. Nós não viemos sermos enxertados nessas verdades bíblicas. Nós precisamos ser introduzidos, ser enxertados nessa videira verdadeira, né, para que possamos, então, através do óleo desta videira, possa, então, nos ungir de tal modo que nós possamos ser aptos a desenvolver o caráter de Cristo, a perfeição de Cristo. Nós somos santos, né, mas não somos perfeitos. Então, a nossa perfeição deve ser continuamente. A cada dia nós estamos buscando a perfeição. Nós somos santos porque nós fomos separados do mundo. Então, nós fomos separados, por isso nós somos santos. Então, nós fomos separados para exercer um ministério na obra do Senhor. Nós fomos separados, por isso nós somos chamados santos, para representar o reino de Deus nessa terra. Somos embaixadores do Senhor, embaixadores do Evangelho de Cristo, né? Proclamadores da palavra do Senhor, reconciliadores, né? Precisamos pregar a reconciliação daqueles que estão distantes, né? Para que eles possam se reconciliar com Cristo. Então, a nossa fé não deve ser um mero aceno de cabeça. Amém, amados? Dizendo sim ao que a Bíblia diz ser a verdade. Como se isso fosse o suficiente para a nossa salvação, né? Por quê? Porque Tiago 2, versículo 19, vai dizer que até, né? Até o nosso adversário, ele crê e estremece. Ele acredita na palavra de Deus, ele sabe que a palavra de Deus ela é verdade, mas ele não obedece. Ele não faz as coisas como deve ser. E por isso ele foi expulso do céu, né? Por quê? Porque ele não obedeceu. A soberba sobressaiu sobre ele, né? Ele quis ser além de Deus, ele quis estar além do trono de Deus, ele quis ser mais do que Deus, né? Então nós precisamos submeter à vontade do Senhor. Nós não devemos ter o primeiro Adão, que representa o primeiro mandato, como nosso exemplo. Por quê? Porque ele falhou. Agora, o nosso exemplo deve ser Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo é o nosso segundo Adão, né? Agora, Jesus Cristo ele representa o nosso modelo, então nós devemos seguir o modelo dele, de Jesus, porque Jesus ele realizou, né, o primeiro mandato, cumpriu o primeiro mandato, né, atendeu os órfãos, atendeu as viúvas, curou os leprosos, né, restaurou os cegos, fez paralítico andar, né, surdo ouvir, né, e Deus ele nos deu esta autoridade, né? Esta autoridade ela não é uma autoridade natural, é uma autoridade espiritual. Por isso que o Espírito Santo ele nos revestiu do poder de Deus para que nós possamos pregar a palavra, para através da unção e poder da palavra venhamos restaurar vidas para a honra e glória do Senhor, né? Então pessoas são curadas, são restauradas, são libertas pelo poder do Espírito Santo que está em nós, né? Para que nós possamos então cumprir o segundo mandato, mas também Deus ele quer que nós, né, sejamos não como o preguiçoso, mas Deus ele quer que nós sejamos como a formiga que trabalha, né? Que trabalha. E aquele que trabalha, ele tem condições para sustentar a si mesmo. E porque tem condições de sustentar a si mesmo, ele vai cuidar também da sua família. E porque tem condições agora de cuidar dos seus, ele deve também preocupar com aqueles que estão de fora, né? Não apenas os cristãos, né? Os nossos amados irmãos, que precisam de uma assistência devido a alguma dificuldade, mas aqueles também que ainda não são cristãos. Veja que Jesus, ele nunca fez distinção de pessoas, né? Jesus, ele atendeu tanto aqueles que precisavam
dele, seja ele crente ou não, fariseu ou não, né? Veja que dentro das pregações de Jesus, tinha pessoas de todas as classes sociais, né? Tinha pessoas de todas as ordens e credos, né? Então, Jesus ele atendeu a todos. Assim, nós também devemos atender a todos. Amados irmãos, os irmãos sabem que eu tenho uma associação evangélica, edificando vidas pelo poder da palavra. Eu vou pedir aos irmãos que ore por esse projeto que Deus colocou no meu coração há mais de 10 anos atrás. Deus já vinha colocando esse desejo na minha vida, né, para me formar uma instituição, né, uma associação, para poder estar atendendo as pessoas de nosso bairro, não apenas de nosso bairro, mas aonde estiver um ser humano, né, e aonde nós pudermos alcançar, nós estaremos alcançando para a honra e para a glória de Deus. Então, eu solicito aos irmãos que orem por nosso projeto, pela nossa associação, nos apoiem, divulgue o nosso trabalho, né, irmãos? Aqueles que puderem nos ajudar financeiramente, para que nós possamos aí cumprir o mandato do Senhor, nos ajuda. Eu sozinho não posso fazer nada. Esses dias, né, tem o nosso irmão Romilson, que estava nos assistindo, provavelmente deve estar assistindo agora também, mas ou daqui a pouco ele vai rever de novo, mas o nosso Romilson, ele é uma prova viva de que uma irmã ligou para mim, né, uns 3 ou 4 domingos atrás, não me recordo agora, né, falando que o seu esposo tinha saído de casa e que ele estava lá na Cracolândia, ali na Estação da Luz. Né, já estava lá, tinha uns 3 dias que estava naquele local, irmãos, né, que tinha caído nas drogas novamente, e ela estava desesperada, ligou para mim chorando, né? E eu e minha esposa, a minha esposa Fernanda, de prontidão atendemos ela, né? Falamos para a nossa irmã, fique em paz, né? Acalme o seu coração, nós vamos estar preparando aqui e já estaremos indo na sua casa, vamos pegar você, estaremos indo lá na Cracolândia para poder buscar o seu esposo, né? E aí eu conversei com meu amigo, nosso irmão Romilson, né, um obreiro do Senhor, um servo de Deus abençoado, né, que faz um trabalho excelente na área de evangelismo também, né, um servo do Senhor. E eu conversei com ele a respeito dessa situação, né? Ele, de prontidão, ele falou, não, estou disposto a estar indo com você. E ele foi comigo até ali. E ali, irmãos, para a gente ir até lá, existe um custo, existe um gasto, né? E eu coloquei ali o combustível no carro, fui até lá, né? Graças a Deus nós fomos, né? Mas se os irmãos puderem me ajudar, né? Para quê? Para que essas coisas, né? Continuamente está acontecendo na minha vida, irmãos, né? E eu tenho família, né? Eu sou assalariado, né? Então eu sou limitado nessa parte, então eu preciso, né, da ajuda dos irmãos para que esse ministério continue sendo estendido, né, e sendo eficiente e sendo ativo, né? Para ser ativo, preciso de recursos financeiros, porque essa obra da assistência social, a obra do primeiro mandato, ela requer, irmãos, né, não apenas uma palavra de conforto, mas ela quer, de fato, algo financeiro, algo, né, algo concreto para que possamos aí realizar a obra do Senhor. Sabemos que pregar o evangelho é de forma gratuita, né? Mas quando a gente vai fazer essa... Então, nós vamos ver, irmãos, que nesta missão, me ligaram aqui, por isso que acabou saindo aqui do ar, mas para mim finalizar. Então, para a gente pregar o evangelho é gratuito, irmãos. Mas para a gente cumprir, né, o segundo mandato, se nós estiver desprovido do primeiro, essa obra vai ser uma obra não completa, né? Então, assim como eu precisei de no mínimo ali, irmãos, de R$70 para ir até a Estação da Luz, para buscar aquele rapaz que estava ali na Cracolândia, né?
atendendo um convite da esposa dele, né, que ligou para nós aqui desesperada. Nós fomos, atendemos, irmãos, né? Mas imagina se eu não tivesse esse recurso financeiro, né? O que seria, né? Poxa vida, uma pessoa vem até nós para nós prestarmos uma ajuda para essa pessoa e nós, porque estamos desprovidos, nós não conseguimos atender, né? Por isso que é importante, irmãos, você cooperar com a igreja que você congrega, né? Entrega oferta na igreja que você congrega, dizima na igreja que você congrega, porque a igreja precisa, irmãos, dessa estrutura financeira para poder cumprir o segundo mandato. Amém? E para cumprir o segundo mandato, essa igreja precisa estar estruturada financeiramente falando, né? E também para atender o primeiro mandato, precisa desses recursos financeiros, porque senão a obra do Senhor ela fica incompleta. Então, abençoa a obra que você congrega, né? Aonde você frequenta, abençoa, ora por estas instituições, né, evangélicas, dizima a oferta para que o nome do Senhor Jesus Cristo continue sendo propagado e glorificado para todos sempre. Amém, amados? E aqueles que puderem nos ajudar, né, doando uma cesta básica ou 1 quilo de alimento não perecível, faça isso, irmãos, né? Eu moro em Mogi das Cruzes, no bairro de Jundiapeba, né? A rua é a rua José Pereira, atravessa com a rua Marrocos, número 2. Né? Os irmãos podem vir até mim, até a nossa casa, né? Que nós estaremos aqui atendendo os irmãos. E aqueles que puderem também mandar através do seu WhatsApp, né? Uma palavra de apoio, né? Nos ajudando, divulgando. Nos ajuda, irmãos. Ora por esse projeto, abençoa esta obra, amém? Para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Quero mostrar aqui para vocês também, irmãos, um material que eu fiz, né? Uma apostila, né? A respeito fala Introdução aos Profetas Maiores, com ênfase nas mensagens proféticas de Isaías na atualidade. Então, eu fiz esse material, eu elaborei esse material, né? Eu peguei aqui vários livros, né? E pesquisei vários livros, aqui tá as referências dos livros pesquisados, tá? Tem as referências, né? Então, eu desenvolvi esse material, fruto de muito estudo, muita leitura, muita dedicação, muita oração, né, irmãos? Os irmãos que ainda não sabem, eu sou formado em bacharel em teologia, estou finalizando mestrado em teologia, em mestrado em teologia sistemática, para a honra e glória de Deus. Nos ajude na oração também, para que possa aí, em breve estar aí concluindo esta formação acadêmica, e porque nós precisamos cada dia estar estudando, para estar inteirado na palavra do Senhor, para podermos pregar o Evangelho conforme diz as Sagradas Escrituras. Portanto, aqueles que puderem nos ajudar, né? Entra no nosso WhatsApp, através do Instagram mesmo, manda uma mensagem falando que você quer uma apostila dessa, nós estaremos enviando ao irmão, né, este material. Custa apenas, irmãos, R$20. Qual é o propósito da venda deste material? Né? Para que nós possamos aí arrecadar fundos, para que nós possamos comprar cesta básica, né? Também instrumentos, né? Eu quero comprar aqui 10 escaletas, né? É um instrumento para que eu possa ensinar, juntamente com a minha filha, o instrumento escaleta para as nossas crianças, né? Para que nossas crianças aí possam desenvolver a arte da música, né? Isso é uma cultura também que nós precisamos divulgar e incentivar nossas crianças para que elas possam aí, ser abençoadas. Amém, amados? Portanto, Deus abençoe a cada um dos irmãos, né? Irmão Virgílio, Deus abençoe nosso irmão Virgílio, né? Irmão Virgílio Márcio, que as bênçãos do Senhor continuem sendo derramadas em vossas vidas. Nossa irmã Noemi também, a paz do Senhor, irmã Noemi, né? Estou feliz em poder rever, né? Ver que a irmã está assistindo. Nossa irmã Esther Gonçalves, Deus te abençoe. Feliz em ver você de novo, Esther. Deus abençoe grandemente a sua vida. A todos os irmãos que nos assistiram, que a bênção do Senhor Jesus Cristo seja convosco, viu? Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus. Aqui encerro esta live, né? E os irmãos que puderem aí, nos ajude, compartilhe, divulgue esse trabalho e ora por nós em nome de Jesus. Paz de Deus seja com todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Tchau, tchau, amados. Deus abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.